Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos abordar um capítulo muito importante para todos nós, trabalhadores do Espiritismo, trabalhadores do movimento espírita, porque é um tema que toca a todos, independentemente do centro espírita que frequenta ou não, independente de cor de pele, de gênero, de opção sexual. Porque, em verdade, o tema da noite, ele, como vai dizer Kardec, né? Ele toca a todos, porque é uma condição inerente ao ser humano. Nós estamos falando da mediunidade. O capítulo de hoje é o capítulo 87, intitulado Ante a Mediunidade, perante a mediunidade, diante da mediunidade, face a face com a mediunidade. E Emmanuel vai ressaltar algo muito relevante dentro da mediunidade. Nós aprendemos com Allan Kardec que a mediunidade pertence ao ser humano e que por isso mesmo todos os espíritos que encarnam na espécie humana são médiuns. Todos. Mas, como ele vai dizer, convencionou-se chamar de médiuns apenas aqueles que a possuem numa intensidade maior, ou o que se costumou dizer, o médium ostensivo, aquele na qual a faculdade está bem patente, não só pela profundidade do fenômeno, como também pela frequência com que o fenômeno se dá. Isso é muito importante. Então a pessoa diz assim: poxa, eu vi um parente meu desencarnado, eu sou médium vidente, eu vi ele perfeitamente. Eu falei: calma, calma. Não só a profundidade do fenômeno deve ser levada em consideração, como também a frequência. A frequência ganha maior importância, porque quando nós olhamos para a mediunidade, também é preciso perceber que ela existe em infinitos graus. Por isso que, por isso que Kardec vai trabalhar mediunidade intuitiva, mediunidade de inspiração, bem como as mediunidades mecânicas, inconscientes. Mas dois pontos precisam ser destacados aqui. Kardec revolucionou o nosso trato com a mediunidade. Ela sempre existiu, ele mesmo vai demonstrar isso. Temos também, por exemplo, até a fala de Chico no Pinga Fogo, a psicografia de Moisés. Então, a mediunidade acompanha a espécie humana desde muito tempo. Todavia, o que Kardec fez foi sistematizar, foi apresentar de uma maneira didática, metódica, em que a mediunidade pudesse verdadeiramente, de uma vez por todas, sair do campo do sobrenatural e participar, integrar as leis naturais. É deixar de lidar com a mediunidade como se fosse algo místico e algo mirabolante, para perceber que ela faz parte normalmente das leis naturais, assim como a lei da gravidade, assim como a lei de atrito, enfim. É muito natural a mediunidade. Isso é importante. Isso é importante, porque essa é uma grande contribuição de Kardec. É uma grande contribuição de Kardec. Para que a gente tenha uma relação mais madura, não só com a faculdade em si, como com os espíritos, né? Para que a gente deixe de ter medo, para que a gente entenda até onde eles podem ir. Então, tudo isso faz parte da grande contribuição que Kardec tem, concentrado de maneira mais, de uma maneira mais íntegra no Livro dos Médiuns. Claro que a mediunidade é tema aí de todas as obras de Kardec. O Livro dos Espíritos
Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, todas elas abordam mediunidade porque a mediunidade está no alicerce do Espiritismo. O Espiritismo só pôde surgir no planeta graças à mediunidade. Então, nós todos, os espíritas, devemos muito a essa faculdade que o Criador nos permitiu ter. Mas, pensando no conceito de médium, como todos nós, que de alguma forma sentimos a influência dos espíritos, nós vamos perceber esses infinitos graus. Quem não pode se dizer, vez ou outra, inspirado pelos espíritos, quer de forma má, quer de forma boa? Quem não pode dizer isso? Quem nunca experimentou uma ideia que surgiu muito sem, às vezes, nós raciocinarmos sobre aquela coisa parece uma sugestão? É por isso que nós gostaríamos aqui hoje, claro, tomando todos os cuidados que nós sabemos sobre o conceito de médium, sobretudo o conceito de médium adotado por Kardec, mas trazendo sim a ideia de que todos nós somos médiums. Há o segundo ponto, que será muito importante para nós hoje. Não só a mediunidade é algo natural, como, a partir de Kardec, sobretudo a partir de Kardec, a mediunidade passa a ser com Jesus. Então, nós temos um item no Evangelho segundo o Espiritismo intitulado Mediunidade com Jesus. Porque, em verdade, Jesus trouxe maneiras de lidar com a mediunidade que são as melhores possíveis. E essas maneiras são as que Kardec vai se utilizar para abordar o tema mediunidade. E quando nós pensamos em mediunidade com Jesus, há duas consequências. Uma mais direta e outra um tanto que mais sutil, que é justamente a que Emmanuel vai trabalhar aqui, de uma forma extraordinária. Extraordinária. A primeira consequência da mediunidade com Jesus, que nós dizemos aqui ser uma consequência mais natural e mais óbvia, é a mediunidade precisa ser gratuita. A mediunidade precisa ser gratuita. Ninguém pode se dizer profissional da mediunidade. Nem sob o pretexto de dizer assim, não, mas aí eu vou ter condição de fazer mais, vou ter condição de estar mais ao dispor dos espíritos. E aí a grande questão é por que o Chico não fez assim? Vocês já imaginaram? Chico Xavier, 75 anos dedicado integralmente para a mediunidade, ia ser até um desperdício. Porque do jeito que ele fez, ele já fez mais do que o programado. Mas há um ponto mais moral aqui. A mediunidade não virará uma profissão, porque os espíritos não estão preocupados com quanto nós vamos fazer, mas pela qualidade daquilo que será entregue, com aquilo que será produzido fora e dentro do médium. Esse pensamento de que a mediunidade poderia virar uma profissão, porque aí o médium teria mais tempo, teria mais condição de se doar, é um pensamento que visa quantidade. Aí sim, realmente. É inegável que se o médium ficasse o tempo inteiro de sua encarnação dedicado à mediunidade, ele certamente produziria muito mais. Mas a questão não é produzir mais, é produzir bem. E o produzir bem, ele envolve igualmente uma coisa chamada, uma coisa que a gente não gosta, cada dia menos a gente gosta, mas é sempre muito importante. O produzir bem está diretamente envolvido com sacrifícios. Não no sentido das feridas, das autoflagelações,
mas no sentido de quanto a gente consegue se desdobrar para cumprir tudo, para cumprir toda a tarefa. Ninguém nasceu para ser profissional de mediunidade, por mais ostensiva possa ser a faculdade que detenha. Então a mediunidade ela há de ser gratuita. Por quê? Porque ela será praticada no tempo que sobrar. No tempo que sobrar. Então há um tempo dedicado às atividades materiais do próprio sustento, porque nós estamos encarnados. Se tivéssemos que menosprezar essas atividades, bastaria estar desencarnado. Mas estamos no mundo e precisamos lidar com as coisas do mundo. Portanto, é preciso ter o seu meio de sobrevivência, de sustento. O que sobrar, aí sim. Aí esse tempo que sobra, eu diria, uma parte será dada à mediunidade quando assim o seja necessário. Quando assim o for necessário. Porque, em verdade, nem todo médium tem uma missão como a de Chico. Há médiums cuja tarefa primordial na mediunidade é trabalhar na reunião mediúnica, atendendo aos espíritos em maior sofrimento, aos espíritos com ideias menos felizes. A maioria dos médiuns tem esse direcionamento. Nem todo médium nasceu para escrever livro e publicar, né? Então, todos os médiuns têm a sua função, mas nem sempre. Essa função é do grande público, né? Mas, independente disso, a mediunidade há de ser gratuita. Aí sim ela poderá ser com Jesus, porque foi o próprio Mestre que disse: dai de graça, o que de graça recebeste. Mas isso é mais comentado e óbvio. Por quê? É também o que Kardec vai abordar em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar da gratuidade da mediunidade. Quando vai ser abordado o tema, a mediunidade não pode virar uma profissão. Porque os espíritos querem sim ver como que o médium vai lidar nas dificuldades do dia a dia, nas tarefas que o mundo pede. Comprometer-se com mediunidade não é doar-se 24 horas por dia. Comprometer-se com mediunidade é: o que eu preciso fazer, farei. E certamente, nenhum bom espírito pedirá ao médium que viva da mediunidade. Bom, esse é o primeiro ponto. E, como nós temos, mais natural, mais evidente. Mas há o segundo, que é o que Emmanuel vai comentar. É o que Emmanuel vai comentar. Então, eu gostaria de passar aqui na mensagem para a gente ter esse contato com as ideias de Emmanuel de uma forma bem genuína. Então ele vai comentar Mateus 10:8, que é justamente o versículo que nós havíamos comentado aqui. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Essa é uma fala de Jesus. Mas também Emmanuel vai trazer no capítulo 26, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando está dito assim: procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Olha isso. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Está bastante claro, a mediunidade é gratuita. Mas mais do que isso, a mediunidade com Jesus também implica numa segunda e importantíssima consequência. E Emmanuel vai dizer assim: a mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial. Toda mediunidade é importante. Essa é a chave.
toda mediunidade é importante. Por mais que a gente tenha a ilusão de que as boas mediunidades são aquelas mecânicas ou inconscientes, se nós tivermos a curiosidade de ler o livro dos médiuns, nós vamos ver Kardec perguntando para os espíritos não prefeririam um médium mecânico a um médium intuitivo? Os espíritos vão dizer assim, frequentemente sim, mas nem sempre. Olha, eu achei super interessante isso, porque a gente tem a ideia de que o médium mecânico é sempre melhor. Os espíritos vão dizer assim, nem sempre. Por quê? Porque às vezes o médium mecânico não tem nenhum conhecimento daquilo que os espíritos querem escrever, ou pior, ele é contrário às ideias que os espíritos têm. E aí, mesmo mecânico, o médium pode interferir na mensagem, quer queira, quer não, intencionalmente ou não intencionalmente. O médium mecânico pode interferir. Os espíritos vão explicar isso no livro dos médiuns. Ao passo que, por mais que um outro médium seja intuitivo, ele está tão afinizado àquela ideia, ele tem tanto conhecimento daquela ideia que os espíritos conseguem inspirar nele, conseguem insuflar nele as ideias necessárias para escrever a mensagem. Então, olha que interessante. Olha que interessante. Também é muito curioso uma mensagem que nós vamos ver na Revista Espírita, Lamianer. E ele escreve um parágrafo. O primeiro parágrafo da mensagem é assim: eu preferiria escrever por outro médium, porque esse aqui é contrário às ideias que eu vou escrever e por isso me será mais difícil ter êxito nessa tarefa. Olha, que coisa, não? Então, toda mediunidade é importante. Toda mediunidade. Mesmo aquela que só tem a intuição. Às vezes, aquele médium será sim o canal escolhido para a transmissão da mensagem, porque, embora a faculdade seja a mais rudimentar, ele é o coração mais aberto a receber as ideias. Entende? Então, essa é a segunda consequência da mediunidade com Jesus. Toda mediunidade é importante. Toda faculdade mediúnica tem o seu papel e não merece ser desprezada só porque não produz os grandes fenômenos mediúnicos. A inspiração pode ser mais valiosa do que uma psicofonia. Vai depender do caso e, sobretudo, da necessidade. Mas aí Emmanuel fez uma comparação, uma analogia, não uma comparação, uma analogia entre mediunidade e luz. E agora, o resto da mensagem vai ser para mostrar como a analogia é precisa. É um primor, porque essas analogias de Emmanuel fazem a gente raciocinar, faz com que a gente entenda o que ele quer dizer. Ele vai dizer assim: reflitamos na divina missão da luz a expressar-se de maneiras diversas. Imagina que só existisse o Sol. Só existisse o Sol. Estrela magnífica, que dá vida. Mas aí você não poderia construir nenhuma casa com telhado. Porque senão você tampa o sol. E aí você fica no escuro dentro da casa. Por isso que há uma trovinha psicografada pelo Chico que diz assim: a caridade, por mais simples, é sempre elevada e bela. O sol, luzeiro gigante, não faz a função da vela. Você tem o sol imenso, mas por causa que existe o sol imenso, você pode tirar a lâmpada? Porque você tem a lâmpada, você pode tirar a vela?
Não. Cada qual a seu turno será utilizado da maneira adequada. Por mais que você abra todas as janelas, por mais que você deixe as portas abertas para a luz do sol entrar, a noite chega. E aí você precisa da lâmpada, e a energia acaba, e você precisa da vela. Entende? Todos são importantes. Todos levam luz na sua capacidade, mas igualmente importantes. É isso que Emmanuel vai demonstrar aqui, que eu achei assim, fino, fino, porque a gente tem essa ideia, né? A gente não consegue transpor quando se trata de mediunidade. Porque quando se fala da luz, é muito fácil raciocinar e chegar à ideia. Uma lanterna faz uma função que as grandes luminárias não fazem, que o sol não faz. Então, quando a gente transporta isso para a mediunidade e faz os deparos, né, a gente percebe que todo médium, toda mediunidade é relevante. Não há nada de inútil na natureza. Nada. É tudo uma questão de saber aplicar. Porque não faz sentido eu levar uma lâmpada para ser acesa numa praça pública durante o dia. Temo-la no alto de Torres, a luz. No alto de Torres, mostrando rota segura aos navegantes. Farol. Tem um farol. E aquele farol é guia para o navegante. Nos postes da via pública, a benefício de todos. No recinto doméstico, em uso particular. Nos sinais de trânsito, prevenindo desastres. Nos educandários, garantindo a instrução. Olha que primor de ideia, de raciocínio. A luz sendo aplicada da forma necessária para garantir o bem. Ao navegante, a rota segura. Na via pública, é o benefício das pessoas que transitam ali. No recinto doméstico, é a possibilidade de convivência. Nos sinais de trânsito, é a prevenção dos acidentes. Nos educandários, é a garantia da instrução. Nas enfermarias, é auxílio ao socorro aos doentes. Nas lanternas humildes, que ajudam o viajor à distância do lar. Nas câmaras do subsolo, alentando o operário suarento na conquista do pão. Olha que magnífico, que primor de ideia, porque o que Emmanuel está dizendo é, olha, não interessa a forma. A luz, em essência, sempre auxilia, a forma é que vai mudar. E aí ele prossegue. Todo núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica. Nenhum deles ineficiente, nenhum desprezível. Imagina que nós vamos acabar com a lanterna. Poxa, mas dependendo da situação que eu estiver, a lanterna, ela não é a única, mas ela é a melhor opção para as pessoas que vão adentrar cavernas, ir ao subsolo. A lanterna é uma ótima opção. Assim como a lâmpada, assim como a vela. Então, em se tratando de energia, nenhum núcleo é desprezível, nenhum núcleo é ineficiente. Claro que o ineficiente, Emmanuel está falando de maneira total, maneira total, porque ninguém vai usar uma lâmpada para iluminar um estádio inteiro. Uma só não. A lâmpada é super eficiente para iluminar, desde que ela seja adequadamente usada. Se você quiser iluminar um estádio inteiro, você vai precisar de dezenas e dezenas e dezenas de lâmpadas. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui é, ela não é ineficiente desde que você utilize da maneira correta. Da maneira correta. Porque até o objeto mais importante, se usado da maneira errada, ele se torna pífio. A vela bruxuleante
que salva um barco, posto à matroca, é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola, no amparo às inteligências transviadas na ignorância. Emmanuel pôs a mesma situação. Um barco perdido na sua navegação é igual a uma inteligência transviada na ignorância. E a luz aqui faz o mesmo papel. A forma é que tá diferente. A candeia frágil que indica as letras de um livro, numa choça esquecida no campo, é irmã do foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. No que tange à luz, o espetáculo é acessório, vale o proveito. Vale o proveito. Ah, mas eu só tenho uma vela. Então usa da melhor forma. O espetáculo é acessório. Veja, não é que o espetáculo é desinteressante, não é que ele é irrelevante. Não. Ele só não é suficiente. Ele só não é o mais importante. Ele é acessório. Ou, em outras palavras, secundário. O que vale mesmo é o proveito. É o proveito. E aí, como Emmanuel havia feito a relação de luz com mediunidade, ele diz, né? No que tange à luz, o espetáculo acessório vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento. Suplemento. Olha. Entende? Não é que ele não seja importante, porque muitos vão se convencer a partir sim do fenômeno. Nem todos são assim, e isso não é um método infalível. Mas muitos vão se convencer pelo fenômeno, então o fenômeno é importante. O fenômeno é importante. Só que ele é suplementar. Suplementar. É acessório. Ou seja, poderia não existir. Ele existe. É bom que ele exista, mas poderia não existir. O que importa mesmo, vai dizer Emmanuel, o que importa é o serviço. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento. Importa o serviço. O serviço. O que é feito da mediunidade, isso que importa. Ah, mas ela é só uma inspiração, ela é só uma intuição. O que é feito? O que é feito? Porque a mediunidade em si, ela não é boa nem má. Aliás, como Kant vai dizer, Immanuel Kant diz, nada em si é bom ou ruim, a não ser a vontade, a intenção. Kant usa a vontade como intenção. A intenção é que pode ser boa ou má. E a partir dela, as coisas se tornam boas ou más, dependendo da intenção. Então, uma faca é boa ou má? Depende. Se ela for usada por um cozinheiro bem intencionado, ela é boa. Se ela for usada por uma pessoa violenta, mal intencionada, talvez ela vai ser desastrosa. A mediunidade é boa ou má? Depende. Importa o serviço, ou seja, e o serviço está atrelado à intenção. À intenção. Então, o médium mecânico tem garantias que vai cumprir a missão? Depende da intenção dele. A missão está desenhada, a missão é bela, mas importa o serviço. Importa para que ou como ele vai direcionar a faculdade que lhe foi confiada. Assim o médium psicofônico, assim o médium psicógrafo, assim o médium vidente e todas as demais manifestações da mediunidade. Em qualquer tarefa das boas obras, diz Emmanuel, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Deixa que a mediunidade te brilhe nas mãos.
Mesmo que você fale assim, não, mas a minha mediunidade é só uma vela. Mas a vela, ainda assim, é capaz de iluminar um pequeno raio ao seu redor. E não será essa exatamente a tarefa que foi concedida? Iluminar alguns centímetros ao redor de seus passos? Ainda que seja tão poucos centímetros que só inclua você? Não por egoísmo, né? Mas é porque às vezes você não vai conseguir, com a sua mediunidade, você não vai conseguir exatamente atender pessoas, mas aquilo vai te trazer confiança íntima. E aí, Emmanuel finaliza com uma frase que dá o que pensar. Dá o que pensar. Ele diz assim: entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Não deixar a mediunidade brilhar, tão somente porque ela parece pequena, porque ela parece irrelevante, porque ela parece insignificante, é a mesma coisa de trabalhar para o mal. Porque não fazer o bem é em si, em essência, fazer o mal. Porque, na verdade, veja que nós estamos falando em essência, né? Em essência. Porque é claro que na prática, fazer o mal é uma ação ativa do mal, né? Mas acontece que deixar de levar luz é manter aquela pessoa na treva. E, portanto, talvez não faça diferença entre a treva e a ausência da lâmpada, ou a lâmpada apagada. Quem deixa de exercer a sua mediunidade porque ela parece pequena, está deixando uma lâmpada apagada, porque ela não pode iluminar a casa inteira, ou o mundo inteiro, né? Então é muito importante refletir sobre isso, porque isso é mediunidade com Jesus. É quando a gente diz assim: olha, mestre, eu entendi que eu não tenho a missão geral de trazer livros e escrever receitas como o Chico fez, mas no meu dia a dia, a minha faculdade mediúnica está ao seu dispor, mestre. Usa como o senhor achar que deve. Faz como o senhor acha que precisa ser feito. Eu estou aqui na função do lápis, na mão do escritor. Porque, em essência, o médium é isso, né? Em essência, o médium é o lápis na mão do escritor, porque as coisas só fluem por ele, não lhe pertencem. Isso é mediunidade com Jesus. É quando a gente usa aquilo que foi dado. É quando a gente usa aquilo que a gente é capaz de usar, sempre para o bem. E há uma mensagem de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 156, em que ele vai falar sobre a intuição. Intuição. E aí ele diz assim: não é preciso os grandes fenômenos para atestar a presença da mediunidade. Porque, em verdade, tudo se assenta sob a intuição. Tudo. Tudo se assenta sob a intuição. Então, é muito natural que a gente não tenha ainda as faculdades desenvolvidas. Por quê? Porque a mediunidade também é uma aquisição do espírito. Uma aquisição do espírito. Isso significa que, se eu não trabalho a minha concentração, se eu não exercito aquela meditação no sentido de silêncio interior, eu não vou conseguir atingir os grandes patamares da mediunidade. Porque mediunidade, em essência, é uma anulação de si mesmo para que outra personalidade se manifeste. Ou melhor, outra individualidade se manifeste.
Então o Chico apagava-se para que Augusto dos Anjos se manifestasse, para que um Castro Alves se manifestasse, Humberto de Campos, André Luiz, Hilário Silva, Emmanuel. Então é um silêncio interior muito profundo. Isso é construção. Isso é construção. Por isso que a gente tem que usar a mediunidade do jeito que ela vem para nós, porque é exercício. Exercício. A gente não sabe quais são os planos de Jesus a nosso respeito. Ele deu a tarefa, cumpramos-la. Vamos exercer a tarefa da forma como ela foi dada. Porque isso também é um voto de confiança em Jesus. Jesus, eu não sei exatamente por que eu vim apenas com isso ou com aquilo, mas farei o melhor, porque entendo que também isso é uma construção. É uma construção de mim mesmo. E aí nós vamos trilhando os caminhos que nos são propostos. Às vezes nós estamos esperando grandes fenômenos, quando na verdade existe um convite: aprenda a lidar com os pequenos. A gente não sabe qual é o intuito, qual é o plano de Jesus a nosso respeito e a respeito do planeta. E por isso mesmo é que nos cabe aprender a lidar, a usar aquilo que temos para o bem, para a caridade, para o auxílio dos outros. Eu agradeço a sua atenção, a sua presença. Um grande abraço. Que Jesus nos abençoe.